Muito bem, para encerrarmos o estudo número 8, temos que falar sobre Jesus ensinando seus discípulos. Ele sempre estava assim pronto para ensiná-los. E para encerrar o estudo dessa semana, nós vamos até o capítulo 10 de Marcos, como fomos essa semana, e ali Marcos mostrou de modo abrangente a questão do ensino de Jesus aos seus discípulos, a preparação deles para os acontecimentos ligados ao seu ministério e que ia justamente para a cruz. O caminho de Jesus era para a cruz. Os discípulos pensavam assim, de forma terrena, Jesus vai estabelecer um reino na terra. Jesus disse, não, é para cima, olhem para cima. No meio de tudo isso, Tiago e João até foram ousados pedindo um lugar no reino. Os outros discípulos ficaram zangados, mas foram depois repreendidos por Jesus, de que eles não deveriam ter rixa entre eles. Jesus chegou a dizer, se alguém entre vós quiser ser o maior, esse será o servo de todos. Né? Por isso, escolham sempre o lado de Jesus. Escolham sempre o lado do reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro Jesus. Houve um rapaz no passado, grande guerreiro, soldado espetacular. O rei gostava muito dele e numa das batalhas ele foi muito feliz, ganhou a batalha junto com seus companheiros. E então o rei o chamou e disse, você é realmente o soldado mais valoroso que eu tenho. Olha, eu quero recompensar você. Pode escolher o que você quiser. Até metade do reino eu dou para você. Ou, se você quiser, já sei que você e minha filha se gostam, eu ofereço também a mão de minha filha em casamento. Ou você escolhe uma posição, um cargo, ou a mão da minha filha. O moço pensou, se eu pedir para ser general, prontamente serei. Se eu pedir bens, ele vai me dar. Sabe uma coisa? Eu amo a filha do rei, eu amo a princesa. Disse, majestade, gostaria muito de ter a sua filha como esposa. E assim, ele se tornou herdeiro de tudo, escolheu a melhor parte. Quando escolhemos Jesus, nos tornamos herdeiros junto com ele de todos os bens espirituais e também a vida eterna, quando Jesus Cristo levar os seus filhos salvos para o céu. Escolher Jesus, ou seja, deve sempre ser assim levado em consideração as suas palavras, os seus ensinos. Isso nos leva a escolher Jesus, mesmo que isso nos custe alguma coisa. Jesus ensinou os discípulos, falou a respeito do casamento. Os fariseus questionaram Jesus sobre a questão do divórcio. Jesus disse, vocês são duros de coração. Por isso Moisés, ele permitiu que houvesse o divórcio entre vocês, mas o casamento é sagrado. Deus uniu o homem e a mulher no Éden. E aquele que Deus uniu, o homem não o separe. Bem verdade que existem situações que muitas vezes não dá para assim sustentar. Eu visitei um casal com um pastor, e o pastor fez de tudo para aquele casal se dar bem, mas eles brigavam muito. Estavam a ponto de se matar. E iam se matar mesmo. O pastor então permitiu que eles então se divorciassem. Depois eu falei, pastor, não foi precipitado permitir o divórcio desses dois? O pastor me olhou e disse, irmão Gilberto, é melhor dois separados no céu do que dois juntos no inferno. O casal separou, mas não abandonou a igreja, passaram a ser amigos e frequentaram a mesma igreja e se tornaram boas pessoas. O pastor disse, viu o que eu falei? É melhor dois separados no céu do que dois juntos no inferno. O que dizer das crianças? Jesus amava as crianças. Jesus dizia, deixai vir a mim, a eles pertence o reino do céu. Ellen White, inclusive, falando no livro Desejo das Nações, na página 511, que Jesus gostava tanto das crianças que quando ele terminava uma discussão com os fariseus que, assim, tentavam colocá-lo numa situação, assim, de constrangimento, era justamente o cântico das crianças, era o sorriso das crianças que aliviava a alma do nosso Salvador. Ele amava as crianças. A história do jovem rico mostrou que não devemos ser apegados às coisas deste mundo. Jesus faria do jovem rico um excelente discípulo. Pediu a ele que sacrificasse as suas riquezas para segui-lo, e o moço retirou-se triste. Amava mais as riquezas do que a vida de discípulo. Jesus ia transformá-lo em um grande discípulo. Se houve uma atitude dos discípulos que deixou Jesus assim magoado, foi justamente a falta de compreensão sobre a sua missão. Ele, explicando que ele ia para Jerusalém, chegou perto de Jerusalém e disse, olha, filho do homem vai entrar aí na cidade. E ele vai ser preso, vai ser injuriado, vai ser esbofeteado, vai ser morto, e vai ser colocado numa tumba, mas vai ressuscitar no terceiro dia. No meio disso tudo, Tiago e João disseram, Senhor, o Senhor pode fazer uma coisa por nós dois? O que é, disse Jesus? Nós gostaríamos que o Senhor, no seu reino, colocasse eu ou o Tiago, um à direita ou à sua esquerda. Jesus disse, mas vocês são realmente ousados, hein? Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles disseram, claro que podemos. Vocês podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Sim, podemos. Jesus disse, é claro que vocês vão ser batizados e beber o cálice. Vocês vão sofrer como eu vou sofrer. Mas uma coisa é o seguinte, eu não posso dar nenhuma posição no reino. Isso é coisa do meu Pai. A salvação vem de Deus.
Por isso, os discípulos aprenderam uma lição profunda sobre a questão de depender de Deus. Finalmente encerramos o estudo da semana olhando para o cego Bartimeu. Jesus passando por Jericó. A última chance de Bartimeu. Jesus iria para a cruz na semana seguinte. Se Bartimeu não recebesse o milagre naquele dia, nunca mais ele receberia. E ele gritou a todos os pulmões e a multidão disse: cala a boca, cego do inferno. Ele gritou mais alto que a multidão. E Jesus ficou impressionado com a veemência daquele homem e disse: chame, eu quero vê-lo. E disseram para Bartimeu: o mestre te chama. Ele jogou a capa, a única coisa que ele tinha de cima de si, foi levado até Jesus. Jesus disse: que queres que eu te faça? Senhor, que eu volte a ver. E Jesus disse: a tua fé te salvou. E ele começou a ver e seguia Jesus de perto. Grandes lições, profundas lições que devemos aprender para a nossa vida espiritual. Não devemos desistir. Lição da perseverança em Bartimeu. Lição do relacionamento na questão do casamento. Lição da bondade com as crianças. Lição de ter a visão nas coisas de Deus, como Tiago e João não tiveram no momento, mas foram ensinados a ter. Deus nos abençoe. Salomão escreveu no Provérbio capítulo 1, verso 7, os sábios guardam o conhecimento e o tolo despreza. Espero que você guarde. Você é uma pessoa sábia em Jesus. Deus abençoe. Tenha uma boa sexta-feira e um sábado feliz na presença do Senhor. Que haja uma bênção em cada coração. Fique com Deus.